Olá a todos, meu nome é Marcos, eu faço parte do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UNA e essa será a nossa terceira aula de SketchUp. Se você ainda não assistiu às primeiras aulas, eu vou dar um pequeno spoiler. A primeira aula foi a responsável por essas formas que nós conseguimos ver aqui nessa vista de teto, né? Essa vista de topo, no caso. E também foi responsável pela explicação da interface, de como funciona o programa, o SketchUp. Já na segunda aula, nós fizemos a modelagem que aparece para vocês na tela, que é a modelagem das paredes, deixando essas lacunas que serão necessárias para as portas e as janelas. Então, agora, na terceira aula, o que nós faremos é modelar o teto e o piso do nosso projeto. Para isso, a primeira coisa que nós faremos é criar, na verdade, uma nova camada. Então, aqui em adicionar camada, a gente dá um clique e adiciona uma camada, já renomeando com a nomenclatura ideal. Eu vou utilizar a nomenclatura de teto, que será a primeira coisa que a gente vai modelar. Feito isso, a gente habilita essa camada, porque aí, qualquer coisa que eu criar, como por exemplo essa forma estranha que eu estou fazendo, ela já vai vir automaticamente para essa camada que eu criei. Então eu fiz essa forma meio estranha aqui, e como vocês podem reparar aqui em informações de entidade, ela já veio para a camada de teto, que é justamente o que a gente precisa para a nossa nova modelagem. Então agora nos resta fazer de fato essa cobertura, né? O teto será basicamente a junção das paredes com essas formas, com esses espaços que estão sobrando do nosso projeto. Então o que a gente faz é utilizar da ferramenta linha ou retângulo para conseguir cobrir esse espaço. Na ferramenta linha a gente clica na extremidade e vai clicando, a gente clica em uma extremidade e vai clicando nas outras até a gente conseguir fechar a forma. Já na ferramenta retângulo a gente faz da mesma maneira, só que clicando em dois pontos. Então, com a ferramenta retângulo é mais rápido, né? Já que nós temos formas retangulares, mas na ferramenta linha também dá certo. Vocês podem ver que nós temos um retângulo rebelde, esse cinzinha. Então a gente clica com o botão esquerdo, depois com o botão direito, inverter faces, porque agora a gente consegue deixar ele com a face certa, né? A face que nós estamos trabalhando. Essa linha que sobrou aqui no meio a gente apaga com a tecla E, a ferramenta de borracha, e pronto. Agora, nós já temos o nosso teto. O que nós vamos fazer é replicar essa forma para a gente utilizar no piso. Então, o que nós fazemos é o seguinte: a gente clica nessas formas com a tecla Ctrl ativada, ou então com a tecla Shift ativada, ativa a ferramenta de Move ou atalho M, ou então esse íconezinho que aparece na tela, e utiliza ele com a tecla Ctrl ativada, porque assim a gente consegue não só mover, mas também copiar essa forma, esse elemento. Então a gente dá um clique, né, na verdade, a gente dá um clique na forma e posiciona ele alinhado com o eixo azul. Agora nós temos uma cópia idêntica do nosso elemento base. Agora o que nós vamos fazer é criar uma nova camada, que será a camada de piso. Criamos essa camada de piso e selecionamos ela, ativamos a camada. Agora, se a gente clicar nessa camada, nesses elementos, né, a gente consegue ver que ele está na camada de teto, que foi a camada que ele foi criado. Nós vamos alterar isso, selecionando todo esse elemento e alterando aqui para piso, que é a camada que nós criamos. Agora, com o botão direito, nós criamos um grupo e com a tecla M, né, da ferramenta Move, a gente posiciona esse elemento
na nossa modelagem. Então é só a gente posicionar aqui certinho no local ideal e a gente pode já perceber de cara que fica alguns espaços vazios, que são os espaços das paredes. Então o que nós faremos é o seguinte: a gente pode voltar aqui para a camada de teto, né? A gente seleciona também o teto que a gente criou e cria um grupo com o botão direito. Botão direito, criar grupo. Agora, o que nós faremos, a gente pode voltar aqui para a camada de piso, só que nós vamos ocultar essa camada de teto. Então a gente oculta, tira a visibilidade dela, porque assim a gente consegue trabalhar com mais facilidade no nosso modelo, na parte interna. Então, agora, ao clicar no nosso elemento de piso, a gente consegue ver que ele está agrupado. Para a gente entrar no grupo, a gente dá um duplo clique. Pronto, já estou no grupo. E o que nós vamos fazer é preencher esses espaços que sobraram. A gente pode preencher tanto com a ferramenta de linha, quanto com a ferramenta de retângulo. Eu vou utilizar a ferramenta retângulo, atalho R. Se você optar pela linha, atalho L. E agora, essa linha que sobrou, a gente apaga com a ferramenta de borracha, Erase. E para os outros espaços que sobraram, a gente pode fazer o mesmo. Agora eu vou utilizar da ferramenta de linha, atalho L. Então, com a ferramenta linha, o que nós vamos fazer é ir contornando esses cantos, né, que sobraram. Então aqui a gente vai clicando e fecha. Com a ferramenta de retângulo é mais rápido, né? Por se tratar de formas retangulares. Mas em ambos os casos dá certo. Só para mostrar para vocês que a gente consegue com as duas. Aqui eu já vou usar a ferramenta de retângulo, atalho R. Pronto. Aqui sobrou mais um. Pronto. A gente pode apagar essas linhas que sobraram ou então deixar, porque ela vai ser, na verdade, a nossa soleira, né? Eu não vou utilizar isso agora, a gente vai ver mais pra frente, mas o nosso piso já está basicamente criado. Agora, mais pra frente, nós vamos agregar textura no nosso piso, né, pra gente ter essa modelagem mais realista. Então, voltando para o teto, a gente volta com a visibilidade dele, aciona a camada e agora o nosso próximo passo é criar o nosso teto já com a altura ideal, que será de 15 centímetros, que é da laje. Teto, então o que a gente faz aqui é basicamente entrar no grupo com duplo clique e ativar a ferramenta de push-pull. Então, com a tecla Ctrl acionada, a gente dá um clique e 0,15, porque o modelo está em metros. Então, isso corresponde a 15 centímetros. Nas formas que sobraram, a gente dá um duplo clique. E esse espaçamento que fica sobrando é o espaço de 15 centímetros, que foi o que nós utilizamos nas paredes. Por se tratar do mesmo tamanho, da mesma distância, a gente consegue fechar isso tudo somente com duplo clique também. Então vocês podem ir dando duplo clique, duplo clique, duplo clique, que a gente consegue ir fechando esses espaços que sobraram. Restou essas linhas, a gente apaga com a ferramenta de borracha ou atalho E, Erase. E pronto. Vai sobrar essas linhas aqui nas laterais. A gente faz o mesmo, né? Lembrando que é sempre importante manter o modelo limpo. Aqui sem querer eu apaguei uma linha importante, então se acontecer com vocês, a gente consegue cobrir clicando nas duas extremidades. E pronto. Saí do grupo. Nós temos o teto, nós temos o piso. Indo mais adiante, nós vamos agregar texturas e também objetos no nosso modelo para que a gente consiga
chegar no resultado que nós estamos almejando. Então, continua nos acompanhando, curta o nosso vídeo e comente, né? Falando o que vocês acharam, qual foi o retorno que você teve. Então, muito obrigado pela presença e até a próxima aula.